Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos aí a mais uma aulinha sobre trigonometria. O papo hoje é sobre seno e cosseno lá no ciclo trigonométrico. Ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Até então você viu basicamente seno e cosseno, né? Limitado ao triângulo retângulo ou ao triângulo qualquer. Então você trabalhou basicamente com seno e cosseno em síntese, né? De ângulos agudos. Agora, visto que você viu na última aula, você está preparado agora para trabalhar com senos e cossenos de arcos fora desse âmbito agudo. E para isso, vamos definir quem é seno e quem é cosseno lá no ciclo trigonométrico. Ok? Então vamos criar aqui um arco cuja medida é AP, uma medida cujo ângulo central aqui vale alfa graus ou alfa radianos. Essa extremidade P aqui faz com que eu tenha uma projeção do arco no eixo X, que é uma projeção que eu vou chamar de OM, e uma projeção no eixo Y, que eu vou chamar de OQ. Entenda a projeção como sendo sombra. Então, o arco alfa, o arco AP, gera uma sombra OM em X e gera uma sombra OQ em Y. Ok? Muito bem, gente. Agora, dá uma espiada para mim nesse triângulo aqui, em verde, que está piscando aqui, ok? Nesse triângulo verde, eu vou te pedir uma coisa. Aplica para mim o seno de alfa. Se eu aplicar o seno de alfa, eu vou ter cateto oposto, que é o segmento PM, ok? Sobre a hipotenusa, que é o segmento PO. Agora diz para mim, o segmento PO, ou segmento OP, como quiser, não é o raio da circunferência? É, né? Que na circunferência trigonométrica, por uma convenção, valia 1. Então, vem que seno de alfa vai ser PM sobre 1. Prontinho. Então, quer dizer que seno de alfa é o próprio segmento PM. Pronto. E aí, repara que esse segmento aqui, PM, meus amigos, tem medida igual ao segmento QO. Então, dado o ângulo alfa, a gente fala que o seno de alfa é a projeção do alfa no eixo Y. Então, o segmento que vai aqui de O até aqui vai indicar o seno desse ângulo alfa, ok? Em contrapartida, o cosseno. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente a alfa, repara que é o segmento OM. E a hipotenusa é 1, né? É o segmento PO, que no caso vale 1. Então, vem, meus amigos, que o cosseno de alfa vai ser o próprio segmento OM. Então, dado um arco AP cuja medida vale alfa graus, calcular o cosseno de alfa é, no fundo, calcular aqui o tamanho do segmento OM. Pronto. Então, a partir de agora, eixo X vai ser o eixo dos cossenos e o eixo Y vai ser o eixo dos senos. Então, seno está em pé, está sem sono. Deitou, tá com sono, ok? Grava assim, grava como macete, beleza? Tá, agora, na prática, isso quer dizer o quê? Por exemplo, lá na aula sobre triângulo retângulo, você viu, por exemplo, né, a tabela trigonométrica, em que você viu que o seno de 30 valia meio, cosseno de 45 valia raiz de 2 sobre 2, e assim por diante. Na prática é assim, Por exemplo, se esse arco AM tiver uma medida em graus de 30 graus, por exemplo, isso quer dizer que o seno de 30 vale meio. Isso quer dizer, então, que essa setinha que eu estou marcando aqui, vai valer meio, vai medir 0,5. No caso, seria metade do raio, que é 1. E o cosseno de 30, como você pode ver aqui, é raiz de 3 sobre 2. Então, essa medidinha aqui em rosa, seria raiz de 3 sobre 2. Então, esse ponto M teria coordenadas raiz de 3 sobre 2 e meio. Na prática é isso, né? Aí, lógico, se eu botar aqui, digamos, um arco de 60 graus, aí a setinha aqui vai medir raiz de 3 sobre 2 e aqui vai medir meio. Então, conforme eu mexo no arco, eu mexo também no seno e do cosseno, tá? Quer dar uma espiadinha comigo aqui num gifzinho, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Opa, aqui, Pronto. Repara comigo como é que varia ali, o seno e o cosseno. Tá vendo aqui, o seno varia no eixo Y e o cosseno no eixo X. Em cima disso aqui, eu quero que você me diga onde que o seno e o cosseno são positivos ou negativos. Vamos lá comigo? Começa pelo seno, vai. Se você observar, quando chegar lá no primeiro quadrante, vamos esperar aqui um pouquinho, Quando chegar lá no primeiro quadrante, vai. Opa! Primeiro quadrante, você repara que o seno, ele é positivo, né? Ele está acima da origem. Segundo quadrante, se você observar, ele também é positivo, tá vendo? Aí, chegando lá depois, no terceiro quadrante, ele vai ficar negativo.
Repara que a setinha vai ficar para baixo agora, tá vendo? Ó? E no quarto quadrante, ele continua negativo. Ok? Tá aqui, ó. Isso. Agora, veja comigo o cosseno, vai. Cosseno, ó. Primeiro quadrante. Vamos ver agora a setinha aqui azul. Primeiro quadrante, você repara que o cosseno fica positivo. Positivo, vamos botar lá então positivo. Isso, maravilha. Segundo quadrante, ó, ele vai para a parte agora em que os x são negativos. Ó, depois, terceiro quadrante, ele continua negativo. Pronto. E aí no quarto quadrante ele vai ser positivo. Ok? Bom, lógico, você pode ver isso da forma que você quiser, né? Um caminho bem prático que eu acho é o seguinte, né? É você pensar assim, poxa vida, o seno é eixo y, né? Valor mínimo menos 1, máximo mais 1. Isso porque o raio da circunferência é 1, não é isso? Bom, nesse ponto aqui, ó, o seno vale 0, né? Tudo que vier daqui para cima é mais. Daqui para baixo é menos, lógico. Cosseno, ó, valor mínimo menos 1, valor máximo mais 1, ok? E o intermediário aqui é 0. Como agora cosseno é sentido x, desse ponto para a direita é mais e desse ponto para a esquerda é menos, ok? Muito bem. Montado isso aqui agora, eu quero que você agora me diga o seguinte. Quanto que é o seno e cosseno de 0 grau, 90, 180, 270, 360. Repara que essa tabelinha aqui ó, até vem na prova para ti, tá? Aliás, isso aqui vem na UFSC, tá? E também na UDESC. Isso aqui não vem no Enem, por exemplo. Ah, então isso aqui você vai ter que decorar ou saber deduzir por algum caminho, beleza? Agora, coisa que não vem em nenhum vestibular são os senos e cossenos de arcos extremos. E para isso, eu quero chegar para ti aqui ó, e facilitar um pouco o processo. Dá uma espiadinha para esses pontos aqui, deixa eu só apagar esse aqui um pouquinho. Isso. Esse pontinho aqui, ó, vamos lá, e me diga, esse pontinho tem coordenadas 1 e 0, não é isso? Visto que o raio do ciclo é 1, então esse ponto é 1 e 0. Lembra, cosseno é x, seno é y. Lembra disso? Nesse pontinho aqui, ó, repara que... Opa, aqui já botei a resposta direto, ó. Era para vir depois, mas tudo bem. Então, já que eu botei assim, vamos na ordem. Ó. Então, em 0 grau, repara que o cosseno vale 1 e o seno vale 0. Tá vendo aqui? Ó? Agora, em 90 graus, se você observar em 90 graus, ó, o cosseno, que é o x, é 0 e o seno, que é o y, vale 1. Então, em 90 graus, o seno vale 1 e o cosseno vale 0. Se você observar agora em π radianos, aqui ó, ficou meio apagadinho, mas vamos lá. Aqui ó, nós temos cosseno e seno. Repara que o cosseno de meia volta é menos 1 e o seno é 0. Tá vendo aqui, ó? Pronto. Aqui embaixo, em 3/4 de volta, vamos botar aqui, ó. Massa. Temos x sendo 0 e y sendo menos 1. Então, em 270 graus, tu tens o cosseno sendo 0 e o seno sendo menos 1. E depois, em 2π radianos, volta para o que estava aqui em 0, né? Então, o seno de 2π é 0 e o cosseno de 2π é igual a 1. Prontinho aqui. Então, aqui estão os senos e cossenos dos arcos extremos. Lembrando que a prova da UFSC, por exemplo, traz a tabela de arcos notáveis, tá? Ela não traz a dos arcos extremos. Joia? Muito bem. Feito isso daqui agora, eu quero te perguntar algumas coisinhas. Primeira coisinha é o seguinte. Acompanha lá comigo, vai. Aqui à tua direita. Para que valores de m a equação 2m menos 9 igual a seno de x faz sentido, ou seja, admite solução? Então a pergunta é, esse m aqui, ó, será que ele pode ser qualquer número real? Por exemplo, eu te pergunto, esse m aqui, gente, pode valer 10, por exemplo? O que você acha? Se eu colocar o 10 aqui, vai acontecer uma coisa, ó. 10 vezes 2 vai dar 20. 20 menos 9 vai dar 11. Gente, seno de x pode ser 11 por acaso? Não, né? O seno só varia aqui, ó, repara comigo, entre menos 1 e 1. Não tem como ele valer 11. Então, o m não pode valer 10. Então, m não pode ser qualquer número real, ok? M pode valer 4? O que você acha? Veja comigo aqui, vamos lá, 4. Se eu pegar 4 e botar aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 9 dá menos 1. Seno pode ser menos 1? Pode. Então, m pode ser 4. Aí, para evitar ficar chutando quem é que pode, quem é que não pode, blá, 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 o que você faz? Você entende uma coisa. Isso que eu estou sublinhando aqui, meus amigos, ó, é o resultado do seno. Que é quanto? Não sei. Mas, com certeza, vai estar entre menos 1 e 1.
Então, 2m menos 9 só pode passear nesse intervalo, entre menos 1 e 1. Isso que você acabou de chegar é o que eu chamo de inequação simultânea. E você resolve como? Em geral, simultaneamente, né? Como o nome fala. Então, o que se faz? Soma 9 em ambos os lados. De maneira bem grosseira, eu vou dizer, passa 9 para os dois lados. Tanto para a esquerda, quanto para a direita. Se aqui tem menos 9, vem para cá mais 9. E para cá também mais 9. Então, vai ficar menos 1 mais 9. E aqui, ó, 1 mais 9, ok? Então, é como se eu somasse 9 em ambos os lados, legal? Aí, eu vou chegar aqui ó, em 8, menor ou igual a 2m, menor ou igual a 10. Agora, o 2 está multiplicando? Tá. Ele cai dividindo para os dois lados. 8 dividido por 2 dá 4. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, o m só pode ficar passeando nesse intervalo aqui, ó, entre 4 e 5. Então, quando eu perguntei se podia ser 10, não podia, né? 10 está fora do espaço amostral, tá vendo? 2 também. O 4 tá, ó. Então, m pode ser 4? Pode. Pode ser 4,3? Pode. Pode ser 4,8? Pode. Pode ser qualquer número entre 4 e 5. Então, o m, ó, ele pode estar no intervalo fechado em 4 e fechado em 5. Lembrando que entre 4 e 5 existem infinitos números. Legal, meus amigos? Segunda perguntinha para te fazer hoje. Vamos lá, acompanha lá comigo. Bora aqui, ó. Eu quero que você me diga quanto que é o valor da expressão aqui abaixo. Repara que é uma expressão que depende basicamente dos senos e cossenos só de arcos extremos. Então, nesse caso que você acabou de fazer esse processo aqui, né? As respostas estão à tua esquerda. Então, você verá aqui, ó, que em 90 graus, aqui em cima, ó, o seno vale mais 1. Então, coloquemos aqui, ó, seno vale 1. O cosseno de meia volta, se você observar aqui em meia volta, o cosseno que é o eixo x vai ser menos 1. Pronto. Cosseno de zero. Bom, em 0 grau, nós estamos aqui, né? Aqui o cosseno vale 1. Pronto. Seno de 270? 270 está aqui embaixo, ó. E aqui embaixo o seno vale menos 1. Pronto. E embaixo, mesma coisa. Você bota lá, seno de zero. Opa, em 0 grau o seno vai ser 0. Pronto. Depois, em meia volta, o seno também vai ser 0. Repara que aqui, ó, se eu pegar esse arco e projetar no eixo y, vai dar 0. Cosseno de 270 vale 0 também, se você observar na tabela. Ok? E o cosseno de 0, você acabou de ver que valia 1. Então, ficaríamos com menos 2, menos 2, menos 2 por 1, vai dar menos 2. Pronto. Então, esse é o resultado da expressão que você acabou de ver aí. Legal? Terceira situação. Eu quero que você me diga agora os sinais de cada expressão abaixo, da expressão E1 e da expressão E2. Repara que a expressão E1 todinha tem os arcos somente em graus, ok? Bom, repara que eu não peço quanto que é a expressão, eu peço só o sinal dela, né? Porque eu não sei por hora quanto que é o cosseno de 200, o cosseno de 305, não sei. Então, eu vou ver pelo sinal, né? Vejamos, meus amigos, ó. 105 graus está no segundo quadrante, visto que ele está entre 90 e 180. No segundo quadrante, é fácil você ver que o seno, ó, é positivo, não é isso? Maravilha. 200 graus. 200 graus, se você observar, ó, como ele quer o cosseno é a sombra no eixo x. Se você pegar esse arco ó, e projetar no eixo x, você vai ver que vai dar uma sombra negativa, né? Bom, 305 vai cair aqui, ó. Opa, aqui eu botei primeiro 250. Tudo bem, ó. 305 está aqui. E aqui, ó, o cosseno, se você projetar esse arco no eixo x, vai dar uma resposta positiva. Legal? E 250, terceiro quadrante, vai gerar aqui um seno ó, negativo. Então, ou você vê a coisa no próprio ciclo, ou você vai ter que, infelizmente, decorar o que você viu aqui à esquerda, né? Eu acho que é fácil entender o porquê da coisa. Vamos lá, então, ó. Então, vamos fazer agora o joguinho de sinais. Seno de 105 é mais, cosseno de 200 menos, cosseno de 305 mais, e o seno de 250 é menos. Se você fizer mais vezes menos dá menos, menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Então, dá uma resposta positiva. Então, a expressão número 1 dá uma resposta positiva. Legal? Bom, agora cuidado, gente, com a expressão número 2. Por quê? Porque aquele 1 que você está vendo ali, 2 que você vê ali, 3 ou 6, não tem aquele símbolo de graus, né? Então, se não está em graus, logicamente vai estar em radianos. E agora a questão é, 1 radiano
tem seno positivo ou negativo? 2 radianos tem um cosseno positivo ou negativo? E aí, gente? E aí o seguinte, vamos lembrar que em radianos, né? O processo é assim, ó. Vamos botar aqui no quadro, vai. Aqui, ó. Nós temos aqui 0. Aqui nós temos π sobre 2. Π esticadinho, 3,14. Dividido por 2, dá 1,57. Então, em radianos, ó, 90 graus equivale a 1,57 aproximadamente, lógico, né? Π radianos, ó, vai ser 3,14. Depois de completar uma volta, eu vou ter 2 π radianos, que é 6,28. Então, se você notar aqui, ó, 1 radiano, ele está no intervalo aqui entre 0 e 1,57, né? Ele está aqui, ó. E aí, primeiro quadrante vai ter o quê? Vai ter um seno positivo. Repara que 2 radianos, ó, ultrapassa 1,57. Ele vai cair agora aqui, ó. E aqui o cosseno, que é o que ele quer na questão, vai ser negativo. 3 radianos está bem próximo de 3,14. Vai estar mais para cá, tá vendo? Ó? E também vai ter aqui um cosseno negativo, ó, já que ele quer cosseno, né? E depois, 6 radianos vai estar bem próximo de 6,28. Então vai estar aqui, ó, no quarto quadrante, tá vendo? Ó? E no quarto quadrante, se você observar bem, o seno é negativo. Lógico, o cosseno é positivo, mas o que ele quer aqui é o seno, tá? Então, agora, brincando de sinais, nós teremos aqui comigo, vamos lá, bora lá. Seno de 1, botar aqui, ó, é mais. Cosseno de 2, menos. Cosseno de 3, menos. E o seno de 6, menos. Se fizer mais com menos, com menos, com menos, isso vai ficar negativo. Então, esse é o sinal da expressão número 2 aqui do quadro. Legal, meus amigos? Massa! Então tá, então cuidado quando o cara colocar ali uma medida de arco que não está em graus, tá? Aí, logicamente, nesse contexto, estará em radianos. Muito bem. Eu quero agora mostrar para ti como que você faz para calcular senos e cossenos de arcos fora do quadrante 1. A ferramenta para isso você viu na última videoaula, quando eu falei sobre arcos simétricos. Para facilitar aqui o nosso processo, tá? Eu vou macetear a coisa, para que você ganhe tempo, tá? Então, para poder calcular seno, cosseno e tangente de arcos fora do âmbito agudo, eu quero que você grave para mim uma frasezinha bem sugestiva. Assim, ó. Fui para federal. Fui para federal. FPF. O que é isso? Quando o arco estiver no segundo quadrante, você vai ver o quanto que ele vai faltar para chegar a 180 graus. Quando ele estiver no terceiro quadrante, você vai ver o quanto que ele passou de 180 graus. E se ele cair no quarto quadrante, você vai ver o quanto que ele falta para chegar a 360 graus. Então, por exemplo, assim, ó, seno de 120 graus. Primeiro passo, identifica o quadrante que ele está. Ele está no segundo quadrante. Meus amigos, segundo quadrante, o seno é positivo ou negativo? Ele é positivo. Então, você bota mais seno de alguém. Como 120 graus está no segundo quadrante, você vê o quanto que ele vai faltar para chegar a 180. E falta quanto? 60. Pronto. Então, quer dizer que 60 graus, meus amigos, ó, é o arco simétrico ao 120. E repara que os dois arcos terão os mesmos senos. Pronto. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60 e esse é tabelado, ó, vale raiz de 3 sobre 2. Pronto. Fica fácil você ver essa igualdade se você olhar aqui para o ciclo trigonométrico. Ó. Repara que 60 graus e 120 graus ó, tem as mesmas sombras no eixo Y. Ok? Muito bem. Vamos fazer mais uma? Aqui comigo. Ó. Agora eu te peço, quanto que vai ser o cosseno? Vou botar aqui, opa, o cosseno de 210 graus. Primeiro passo. 210 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é mais ou é menos? Ele é menos, né? Então, aqui você bota menos, ó. O cosseno de alguém. 210 caiu aqui embaixo, ó. Terceiro quadrante. Agora, ele caiu no P. O que é esse P? Esse P é o quanto que passa de 180. E passou quanto? 30. Então, você fala que 210, meus amigos, ó, e 30 graus, ó, são arcos simétricos, pelo que você viu na última aula. Então, o cosseno de 210 é o oposto do de 30, que vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Pronto. Repare que no ciclo ó, fica fácil você ver isso. Aqui está 210, ó. A sombra aqui ó, é uma sombra simétrica a essa sombra aqui em verde, tá vendo? Ó? Aqui tem x positivo, aqui tem x negativo. Massa!
E aí, por fim, acompanha lá comigo. Seno de 330 graus. Vamos lá. Qual quadrante? Quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo. Maravilha. Agora você vê o quanto que esse arquinho aqui, ó, vai faltar para chegar a 360 graus. E faltam 30. Pronto. Então, repara que 330 e 30, ó, são arcos simétricos, que vão ter senos simétricos. Repara que 30 graus, ó, tem uma sombra positiva. Ó, tá vendo aqui, ó? E 330, uma sombra negativa. Pronto. Então, vai ficar aqui menos, no caso, menos meio, né? Bom, veja isso aqui no círculo trigonométrico, ó. Aqui fica mais claro de você ver a coisa. Legal? Então, é assim que você faz para calcular senos e cossenos de arcos fora do âmbito agudo. Beleza? Isso também depois vale futuramente para tangente. Por hora, ficamos com seno e... Opa, volta um pouquinho. Já quero me despedir antecipadamente. Ok? Volta, mas está difícil, gente. Aqui, ó. Pronto. Agora sim. Pronto. Agora, recado final. Você vai baixar o seu material didático lá no site, ok? E vai resolver as questões associadas a essa aula aqui. Nós temos mais uma aula ainda para falar sobre seno e cosseno, aí para falar sobre equações trigonométricas e a relação fundamental da trigonometria. Legal, meus amigos? Então, te aguardo lá. A todos uma boa semana, bons estudos e agora sim, até a próxima. Valeu, gente!